Agora eu vou conversar com com Paula Alves. Ela é especialista em gestão e análise organizacional, graduada em psicologia, é profissional em coaching, auditoria interna, NBR, ISO 9001, 2008, normas de PB. É muita coisa, Paula. Bom dia. Bom dia. Se for aqui, vai acabar o programa. São muitos anos de estudo, né? É necessário para atuar. Sim. É verdade. Hoje o mercado está cada vez mais exigente, né? Exigindo a gente aí novas competências. E quem não tiver vai ficando para trás, né? Exatamente. Quando a gente fala ficar para trás, não é às vezes perder o emprego, mas você fica estagnado naquilo. Exatamente. E é uma busca constante, né? E não são só as competências técnicas, né? São aquelas competências de atitude mesmo, né? As competências comportamentais que fazem toda a diferença no resultado final desse empenho aí que é oferecido pelo colaborador, né, de uma empresa. Paula, de maneira geral, todo mundo tem uma iniciativa, mas às vezes não tem a acabativa. É verdade. É muito mais fácil se ter uma ideia, né? E você tentar colocá-la em prática, né? Mas às vezes aquilo ao longo ele vai se perdendo e você não consegue entregar o resultado final disso, né? Então a gente fala que não teve acabativa, né? A pessoa teve uma iniciativa, ela foi proativa em buscar desenvolver alguma competência ou alguma atividade, mas acabou não conseguindo entregar aquilo. Então ela não conseguiu desenvolver, né? Todo o processo e chegar no resultado, que afinal de contas é o que a gente espera, né? Que ela entregue um resultado aí depois da aplicação de algumas atividades. E um outro ponto interessante também é em relação à eficiência e eficácia, né? É verdade. A eficiência, ela está muito ligada ao processo, a como que a pessoa encontra os melhores meios de desenvolver as suas atividades. Entretanto, esse processo precisa ser eficaz. Então, a eficácia, ela está ligada também a essa forma de resolução das dificuldades, né, ou das atividades que a pessoa propõe. Então, a eficiência está ligada ao longo do processo e a eficácia, como que aquilo tudo foi resumido e foi gerado aí num processo final, né? Por isso que a gente fala assim, a pessoa foi e morreu na praia, exatamente. Né? Muitas vezes, exatamente, acontece dessa forma. Né? Quer dizer, é o problema da eficiência, da eficácia, é da iniciativa e também da acabativa. Isso é muito comum, né? Infelizmente sim, né? As pessoas às vezes não se planejam, né, adequadamente de forma a conseguir levar suas atividades de forma satisfatória até o final. Entendi. Paula, vamos para um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar sobre um negócio interessantíssimo, para falar sobre comprometimento. É um minutinho só, eu volto já. Eu estou de volta conversando com Paula Alves e agora nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre comprometimento. Paula, é uma palavra pesada essa, não é? É verdade, ela carrega consigo, né, algo que vai muito intrínseco das pessoas, né, algo que já está dentro dela, né, ela se comprometer com algo leva em consideração crenças e valores, né, muito próprios, né, que a pessoa precisa comungar dessas crenças e valores para que então ela se sinta comprometida em relação a alguma coisa, e isso no nosso caso aqui falando em relação à organização, né? Eu observo muito. Nós temos, às vezes, funcionários de empresas, ou não importa se é pequena, média ou grande, seja o que for. O pessoal, às vezes, não tem nenhum comprometimento com a empresa, né? E justamente por isso, e né? às vezes nem com ele mesmo. O comprometimento, ele pode se dar de várias formas, né? Hoje em dia, no Brasil, se estuda mais sobre o comprometimento afetivo, que é aquele que está ligado à pessoa gostar da organização. É verdade. Ela comunga das mesmas crenças, dos mesmos valores, e ela tem um investimento emocional muito grande, então, nessa organização. Ela faz de tudo para que a organização atinja os seus objetivos, porque esses objetivos passam a ser o delas também. Né? É verdade. Mas chegar nesse nível de comprometimento é algo muito difícil, né? A maioria das pessoas tem um comprometimento que a gente chama de instrumental, que é aquele em relação de troca, né? Eu me comprometo na base que eu recebo uma troca dessa empresa, então eu recebo o meu salário no final do mês, né? Eu recebo algo em troca, então eu me comprometo porque eu tenho alguma coisa. A partir do momento que eu não tenho, eu deixo de me comprometer.
Eu já ouvi muita gente falar, não, eu não recebo para isso. Exatamente. E às vezes é um ponto fazer alguma coisa simplesinha, coisa à toa, que poderia modificar talvez um grande universo. É verdade. A pessoa deixa aquilo de lado e deixa o cavalo arriado passar, né? É verdade. Então, hoje o comprometimento que as empresas buscam, ele está diretamente ligado ao desempenho, né? Sim. A como você alcança os seus resultados. Então, a gente precisa efetivamente trazer essa pessoa para o lado da empresa. Então, é trabalhar formas de que ela tenha um comprometimento mais afetivo ligado a essa organização, né? Então, trabalhar essas formas de valorização, de reconhecimento do trabalho, de reconhecimento desse profissional. Isso cria esse vínculo mais afetivo e faz com que a pessoa se comprometa mais. É verdade. Paula Alves, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu adoro esse tema, é um tema muito interessante e eu gostaria de tê-la mais vezes aqui para falar sobre isso. Tá? Eu que agradeço a oportunidade, acho que é bom sempre a gente se despertar para esses temas de atitude que fazem toda a diferença. Afinal de contas, as organizações são formadas por pessoas. É verdade. Obrigado, Paula. Eu que agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. A criatividade consiste em ver que todo mundo vê e pensar o que ninguém pensou. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo